pessoal, Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje eu vou fazer uma entrevista diferente. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Geração do Bem. O Geração do Bem, OSC, entregava marmitas para pessoas em estado de vulnerabilidade social. Quando eu digo entregava, ele entregava. A gente fazia essa assistência, a gente entregava alimento. Só que chegou num momento da vida da gente, da OSC, que a gente precisava mudar. Por que precisava mudar, gente? Eu estou querendo mostrar para vocês aí de casa que o assistencialismo é necessário, mas ele tem que ser provisório e não definitivo. E as pessoas que vocês encontram nas ruas, em estado de vulnerabilidade social, eles têm alimentos, café da manhã, almoço e jantar, todos os dias da semana. E isso daí começou a gerar dúvidas. Então muitas das pessoas estão falando assim, a Geração do Bem acabou. Não, não acabou não, está mais forte do que nunca. Porque agora nós estamos com um projeto social novo, gerando ações sociais melhores e mais firmes e mais fortes para acabar mesmo com as pessoas em estado de vulnerabilidade social. A gente não quer só deixar o assistencialismo, a gente quer fazer uma coisa correta, de uma forma certa. E para isso eu arrumei um parceiro muito top que fez esse projeto com a gente. O projeto já está registrado, tá? Nós já registramos o projeto. Gerando ações do bem, mudando vidas. Então nós vamos conversar com o Ricardo do Mudando Vidas. Muito prazer, Ricardo, estar com você aqui comigo. Prazer é todo meu, Alessandra. Vou contar um pouquinho para o pessoal de casa essas mudanças que aconteceram na minha cabeça. Eu te procurar, eu falar, eu quero fazer diferente, eu não quero mais fazer isso. E a minha psicóloga preferida, né, que eu falo, a Roberta, ela me socorre em todos os momentos para dar um norte pra gente. Assim, a gente tá ali, na lida, na rua. Mas como que as pessoas podem entender isso, né, Ricardo? Se tá sendo correto. Gente, eu não tô falando nada contra entregar marmita. Eu acho que a gente tem que entregar sim, mas de uma forma consciente, né, Ricardo? Nosso projeto visa muito isso, né? Sim. Que é trabalhar todos os setores juntos. Primeiro setor, que é a prefeitura, os políticos, todos que a gente precisa. Sim. Segundo setor, que são os empresários que a gente precisa de doações. Terceiro setor, que são todas as entidades. E o quarto setor, que somos nós aqui, a mídia. Então nós precisamos trabalhar todos juntos, porque a rede é extensa, né? Sim. Então fala um pouquinho para o pessoal de casa do nosso projeto. Bom, é um prazer enorme fazer parte desse trabalho, né? Alessandra e eu, a gente já está há um bom tempo desenhando, rabiscando no papel, né? Com muito orgulho e muita satisfação, a gente vai voltar a modelo Casa Apoio, acolher essas pessoas, né? Não só no âmbito da assistência, como a Lê falou, de servir a comida, né? A psicóloga está aqui, a Roberta, vai trazer um pouco das informações no âmbito da psicologia. Estamos falando de um ser humano, né? Ele está em situação de rua. Não é à toa que não usa mais o termo morador de rua, né? Não, porque ninguém mora na rua. Em estado de vulnerabilidade social. Se morar na rua, o carro passa por cima, né? E essa pessoa, pessoal, ela está em situação de rua, ela pode estar há 10 anos, 20 anos, 30 anos, um dia, uma semana. É um momento, Roberta, que ela está em vulnerabilidade, né? A cabeça dela, porque ela brigou, porque ela separou, porque por N motivo, porque foi desempregado. Então ela está naquele momento de vulnerabilidade. Não é só o drogadicto, não. Só o drogadicto. Não, é uma alta vulnerabilidade. Como ser humano, fala para nós qual que é a dor que esse ser humano está, o que ele precisa. Está no ponto de ir para a rua, né? Vamos pensar o seguinte, fazer um exercício aqui, ó. Quando a gente se sente vulnerável, né? Como que a gente sente? Qual que é a emoção que normalmente está atrás de uma vulnerabilidade? Né? A gente sente medo, a gente sente tristeza,
dependendo da situação, a gente pode sentir raiva porque se sente injustiçado, né? E aí, de todos esses sentimentos, quando a gente fala de prover a necessidade básica, que é alimento, tudo, é lógico que a gente precisa oferecer isso, porque a pessoa precisa ter um mínimo ali de se alimentar para ter uma condição, né, de se sustentar. Mas muito mais que o alimento, o que ela precisa, não muito mais isso, o que ela precisa também, né? Ela precisa ser atendida para diminuir um pouco essa vulnerabilidade dela. Então ela necessita também de uma atenção, de um carinho, de uma conversa, de entender o que está acontecendo, né? Como que eu posso te ajudar? Não é só entregar o alimento, é dar um apoio, é dar um carinho, é sentar, conversar, é dar um abraço. E é entender a necessidade do outro. Você sabe, eu não lembro o nome agora dessa pessoa, mas eu vou olhar, é um juiz, se eu não me engano, do Ceará, do Norte, tá? Depois eu passo. Eu tenho seguido ele nas redes sociais, ele está fazendo um trabalho muito legal. As audiências, como ele recebe essas pessoas. Eu vi. Você já viu? Eu vi, uma simplicidade. E ele traz a conversa, assim, ele traz no mesmo enredo ali da pessoa, ele tenta trazer, porque já é um momento difícil, é um momento que a pessoa está ali se expondo diante de um juiz, né? E ele traz esse contexto e ele recebe a pessoa, e é gostoso. Outro dia eu fiquei olhando e falei, eu também estou seguindo ele nas redes sociais, gente. Eu estava até, como fala, viciada. Eu queria ver, porque a forma que ele trata as pessoas, e às vezes é isso que a gente está precisando, que o outro está precisando. É de uma atenção, de chamando ser pelo ouvido. nome e falando da mesma linguagem. Por exemplo, uma empregada doméstica, ele falando na mesma linguagem dela. O agricultor, ele fala na mesma linguagem. E isso é muito especial, né? Ele vai fazendo perguntas que ele vai entendendo o modo de vida da pessoa. E a pessoa vai se sentindo mais à vontade. Então, essas pessoas em estado de vulnerabilidade, né? O que é? Às vezes é contar o que deixou ela ali, por que ela está ali, né? O que aconteceu, se ela tem, né? Gente, são N motivos, cada caso é um caso, nós estamos falando de ser humano. É um ser humano. Então, por exemplo, nem todos que estão na rua estão pelo mesmo motivo, entendeu? Eles estão lá, eles não moram lá, eles não vivem lá. E quando a gente começou a desenvolver esse projeto, né, Ricardo, foi muito interessante porque a população de rua está crescendo. A população de rua está se tornando idosa. Então, a gente não vê só crianças, a gente vê idosos na rua. E isso começou a preocupar. Muito. Porque a gente precisa entender uma coisa, nós somos braços. Um precisa do outro. E o que leva essa pessoa? Porque ninguém quer estar na rua, né? Tá vulnerável. O que leva a pessoa a chegar nesse estado, nessa situação? É aí que entra a nossa fusão. É aí que entra a fusão. Gerando ações do bem, mudando vidas, entendeu? Porque a gente quer mudar a vida do ser humano. Por exemplo, era muito gratificante na hora que a gente estava entregando a marmita e tirava um da rua. É muito gratificante. Só que a gente percebe que daqui 2, 3 meses ele estava ali de volta. Onde está o erro? Tem N motivos o erro. Sim. A forma que ele foi tirado, onde ele foi colocado. Não dá para colocar todos no mesmo lugar. Porque às vezes também a gente vai, o que você falou de ver o indivíduo, às vezes você vai estar com uma pessoa que ela realmente não tem condições de fazer nada, ela precisa se alimentar. Então você vai ter que prover o alimento durante um período. Só que tem outros que ele está precisando ele precisa do alimento, porque ele está ali, mas ele precisa enxergar um propósito, ele precisa olhar, ter mais perspectivas, ou então ele quer entender a situação que ele passou, como que ele pode lidar, porque ele não está conseguindo lidar com essa situação.
E aí que eu acho que entra, então, o trabalho de vocês nesse individual. Qual que é a demanda de cada um? O ser humano é único, cada um é um caso. Olhei e assim, eu não sei se tem casos lá, mas com certeza, quando você promove algo assim para o outro, né, prover essa necessidade que ele tem, e ele reconhece, se sente grato por aquilo, provavelmente ele vai querer, quando ele estiver num estado emocional melhor, sentindo menos vulnerável, ele vai querer promover a mesma coisa para um outro. Roberto, é exatamente aí, ó. Nós estamos no mundo da prática. Sou uma pessoa muito pragmática, tanto eu como a Lê. Mas vamos pegar um gancho da teoria. Pirâmide de Maslow. Primeira, tá? Necessidade básica, alimentação. Nosso objetivo, tirar essa pessoa daquele porto, tirar aquela pessoa daquela situação, daquele ambiente que é hostil. Como você mesmo falou, acolher essa pessoa, literalmente, do jeito que ela está. Dar chances de sobrevida, né? Exato, tirar ela daquele lugar e levar ela para um porto seguro. Então vocês conseguem desenvolver, deixar eles tanto emocionalmente como em condições, né, de trabalho menos vulneráveis, e eles conseguem, né? retomar. Gente, agora o papo está muito delicioso, mas eu tenho que entrar num breve intervalo comercial e a gente já está de volta. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Espeto dos bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Eu falei que o intervalo era breve, né?
conversa aqui tá deliciosa, gente. Por quê? Porque é um projeto que nasceu em outubro do ano passado, mais ou menos. Já tem um bom tempo que a gente já tem um rabiscando. tempo, estamos rabiscando, aí já registramos o projeto, porque é o seguinte, eu quero acabar com o número de moradores de rua. A gente não vai acabar, mas a gente pode diminuir. Sim. E mostrando para as pessoas o quê? Se eu vou diminuindo, então eu vou conseguir cada vez mais tirar morador de rua. Porque é uma rede, por exemplo, todo mundo quer se dar bem na vida. Que o outro deu certo, eu também vou. Porque é muito, gente, é muito... Ninguém quer estar naquela situação. É muito triste, é muito deprimente, vou falar a verdade. Ao mesmo tempo que você entrega o alimento, você se sente, nossa, fiz uma boa ação, sabe? Você se sente bem, mas se você volta para tua casa, você está ali no teu aconchego. E eles ali? Então você vê pessoas assim da sua idade, você vê pessoas mais novas, você vê pessoas de todo jeito. Você vê gente que estudou. Eu já encontrei pessoas que fizeram balé comigo. Entendeu? É duro, é triste, né, Ricardo? Você sabe, quando eu conversei com o Ricardo, e outra coisa também que a gente tem que deixar muito claro, quando eu digo que a gente precisa dos 4 setores juntos, gente, a gente precisa. Eu não quero que acabe com as ONGs que fazem comida. Imagina, a gente precisa dessa parceria. Vamos precisar. E vamos precisar para poder chegar. Explica um pouquinho para eles, porque a gente precisa deles, né? Olha, não tem forma melhor. Eu vou dar um exemplo bem clássico, né? Vou citar aqui o exemplo do Bom Samaritano. Vamos trazer para a prática. Então, o que a gente tem? Tem uma pessoa em situação de rua que está deitada lá na calçada. Aí você tem vários cenários. Tem uma pessoa que simplesmente atravessa e pula ela. Tem uma pessoa que dá a volta e vai para outra calçada, né? E tem aquela pessoa que realmente, de fato, põe a mão. Pega, leva, acolhe e resolve o problema dela. É aí que a gente vai entrar, ali. E isso a gente vai precisar de todas as ONGs que fazem esse trabalho, mesmo que não seja ONG, seja grupo de amigos que trabalham voluntário, entendeu? A gente precisa de uma parceria, de uma forma correta, gente, porque a gente quer entregar o alimento, quer entregar sim, mas a gente quer resgatar vidas. Sair do assistencialismo, usando o apoio dos 4 setores. A gente vai precisar do primeiro setor, a gente vai precisar dos equipamentos da saúde para referenciar casos de saúde mental, casos de saúde, casos de documentação. Algumas situações, por exemplo, essa pessoa só precisa de um pouco de dinheiro para, quem sabe, voltar para sua terra natal. Ela vai estar num porto seguro, ela vai estar ali, né, sendo cuidada, amparada. Vamos, de uma certa forma, ir atrás desse investimento, desse pequeno recurso. Normalmente ela só quer ir para a terra natal dela. Você está entendendo? Lá ela vai encontrar, vai encontrar tudo que ela precisa, da necessidade dela. Você vai estar com a família, né? Vai, de repente, tem uma terra ali, consegue ter a própria produção, se alimentar, e por algum motivo, né, veio para cá, de repente, em busca de algo. Sim. Ribeirão Preto, né, há muitos anos foi taxado como a capital do... A Califórnia brasileira. A Califórnia brasileira. Então tem muita gente que ainda tem essa visão, mas uma realidade que talvez vocês não saibam é que Ribeirão Preto aqui tem uma das melhores drogas do Brasil. Porque aqui você tem droga a granel e droga boa e barata. E aqui também tem um pouco de assistencialismo. Então a pessoa em situação de rua ela se comunica em várias regiões, em várias cidades. Então acaba ficando, de certa forma, um porto seguro para essas pessoas. E eu acho que assim, é uma linha muito tênue do assistencialismo, você está falando, porque a gente precisa, igual já falamos, prover, né, o alimento, o sustento, mas dependendo de qual a situação que a pessoa tiver, ela vai se manter naquela condição, porque é cômodo, ou porque ela não tem condições de buscar outra coisa, né? E aí se a gente não entra
né, nesses, como é que você chama? Não é gaps, não, é os CRAS, né? O que os grupos aí que vocês têm, né, para uma rede de apoio, né? É rede de então, apoio. assim, se não tem a rede de apoio, você só provê aquela necessidade básica, né? E muitas vezes você tem pessoas ali que podem entregar muito mais. Não, e o assistencialismo, porque o que a gente está lutando, né, Ricardo? A gente quer o assistencialismo, sim, porque a gente precisa, mas provisório, não definitivo. Sim, e com resultado. Com resultado. Sabe aquela pessoa assim que você assiste e depois ela é grata e vai fazer a diferença? Uhum. Como assim, nós demos um empurrão e agora ela vai, e ela por si só ela também vai produzir, ela vai trazer outros resultados, também podem voltar a impactar no próprio projeto, né? Aí você, agora que você entendeu um pouco, Roberta, no âmbito da psicologia, fala um pouco sobre isso. Veja bem, a gente vai retirar aquela pessoa daquela situação que você acabou de falar, que ela está cheia de dores, cheia de angústias e tudo aquilo. Na sua opinião, você acha que ali, naquela situação de rua, ela vai conseguir sair dessa situação? Sozinha? Não, porque é o que a gente está falando, é o estado de vulnerabilidade que ela está, né? Então, ela não tem condições de tomar decisões ou de enxergar a situação diferente, né? Então, e isso acontece não só com o morador de rua, acontece com todos nós. Quantas vezes a gente não precisa buscar ajuda, né, para sair de uma determinada situação, né? E nós temos, de repente, nós temos as necessidades básicas, já temos essas necessidades atendidas. Imagine eles, em situação de rua, que não tem necessidade básica atendida, como é que ele vai ainda buscar? Então, eu acho que é esse o papel mesmo, de você oferecer, levar para eles essa ajuda. O que mais que você precisa? Aí eu volto e meia peço help para a Roberta, entendeu? A gente tem que ter esse... E eu acho que com certeza isso deve espelhar e voltar em forma de gratidão, não necessariamente só direto com vocês, mas mesmo a pessoa que você conseguiu com que ela voltasse para a terra dela com a família e ela conseguiu se reconectar, né? Ela também com certeza vai ter essa gratidão e vai querer servir ao outro. E o servir ao outro, que eu digo assim, de ter um propósito, de fazer bem, isso também alimenta a gente, alimenta a nossa alma, né? E isso também traz a sensação o sentimento de felicidade, de bem-estar, de satisfação, né? Não, faz parte Quando a gente começou esse projeto, já tem um tempinho, como o Ricardo disse, e ele está muito bem elaborado, muito bem definido, porque a gente precisa. Nós vamos ter, no projeto já tem, né? Psicóloga, assistente social, que cada um no seu quadrado. Eu brinco com o Ricardo, a gente sabe fazer o projeto, a gente sabe pôr a mão na massa, mas a gente tem toda essa rede de apoio trabalhando com a gente. Mas o mais importante, Roberta, que a gente precisa é da ajuda de você que está assistindo a gente, em qualquer setor da sociedade, ou se você for uma entidade, uma OSC, a gente vai entrar em contato, sim, com todo o grupo que nós temos. Segundo setor. O segundo setor a gente precisa, o primeiro setor a gente precisa, então a gente precisa de todos vocês que querem fazer a diferença. A ideia não é desconstruir nada, a ideia é reconstruir. Simplesmente, cada um no teu quadrado, todo mundo trabalhando junto, numa união em sintonia, mas para fazer a diferença. Qual que é a diferença? É aquele ser humano descobrir qual que é as potencialidades que ele tem, porque ele tem muitas, você acabou de falar. E é legal que isso a gente pode, até de uma forma indireta, já trabalhando, as famílias trabalhando dentro de casa, até ensinando valores, né? Valores, isso impacta desde como a gente trata o outro, como a gente respeita as diferenças, né? Hoje eu tenho filhas, crianças em idade escolar, em ensino fundamental, até mesmo na diferença quando a gente fala, hoje trazem muito a parte do aspecto do bullying, né? Qual que é o respeito que eu tenho que ter com o outro, né? Qual é a diferença que ele tem, então como eu posso ajudar o outro? Se a gente começa nas famílias já trazendo isso como valor, né, eles já vão crescendo no ambiente, tendo uma leitura de quanto isso é importante como sociedade,
E aí eu não preciso, e às vezes numa ação normal do dia a dia, eu não preciso estar dentro de uma entidade ou estar naquele propósito. Eu consigo oferecer isso no meu dia a dia, fazendo o que eu posso no próximo, em ações simples. E o bacana, Lê, que dessa fusão, pessoal, com a ajuda do quarto setor, Lê, a gente vai estar documentando tudo, pessoal. E vocês vão ver o resultado, e o resultado é imediato. É na hora. Nós vamos em loco, Lê. É, porque a gente precisa de todo mundo junto. Sim. E a partir do momento que eu falo para você aí de casa que não é difícil, é fácil, porque o nosso projeto ficou top e não é difícil, gente. A gente vai diminuir drasticamente o número de moradores de rua. Né? Só precisamos que o projeto entre agora. Precisamos da ajuda de todo mundo. Então, nós precisamos da ajuda de todos. E a partir do momento que o projeto começar a funcionar, eu quero mostrar para você ver aí de casa que vale a pena ajudar, que vale a pena fazer diferente, né? Sim, e todo mundo vai estar acompanhando, o próprio empresário que começar a investir no nosso projeto vai estar vendo a diferença. É uma diferença, afinal de contas é a cidade, nós estamos falando da cidade inteira, da comunidade. Não, a Roberta falou da família. Gente, quando a pessoa vai para a rua, quando a pessoa está em um estado de vulnerabilidade, rompe o vínculo. A gente quer restaurar esse vínculo também. Olha só, Roberto, imagina o grande cenário, você tira aquela pessoa dessa situação, independente de quanto tempo que ela está na rua. Quando ela está num porto seguro, ela vai com as necessidades básicas, vai comer, o biopsicossocial dela ela vai se ressignificar e a família vai ter oportunidade de reencontrar ela de uma outra situação. Então todo o cenário muda. A família todos ganham. Todos ganham. Imagina, porque você está falando de uma pessoa em situação de rua, mas imagina o impacto, porque aquela pessoa tem uma família. A família não vê essa pessoa há 1 ano, há 10 anos, ela está perdida. Tudo que é causado, né? Santo Deus, a mãe, o pai, o filho, o avô. Nossa, onde é que está? Morreu, não tenho notícias, não tem nada. Nós vamos fazer essa diferença. Aquele empresário lá do Baixadão da nossa cidade, que tem aquela pessoa em situação de rua, que está lá na sua calçada, dormindo todo dia, entendeu? Imagina você, empresário, investindo nessa pessoa. E depois essa pessoa ressignificada, voltando para trabalhar para aquele empresário. Essa é a ideia. É, porque ninguém mais quer ficar indo no centro da cidade, né? Então, nós vamos mudar essa visão. E trazer oportunidades. Gente, e o papo foi muito bom, mas eu vou ter que chegar ao fim. Eu tenho que agradecer e falar para vocês aí de casa. Entrem em contato conosco. Porque se quiserem saber mais, a gente vai. Vamos fazendo, vamos mostrar para vocês, entendeu? Quem quiser nos ajudar é só entrar em contato conosco. Roberta, muito obrigada por estar conosco. Obrigada a você, Lê, mais uma vez. Você sabe que você já é de casa. Obrigada a você pela oportunidade. Ricardo, a parceria tem tudo para dar certo. 2024 é nosso. A fusão foi feita. Foi feita. Contamos com a ajuda de todo mundo, pessoal. A gente precisa de você, porque fazer o bem faz bem. E chegamos ao final, né, desse programa lindo. Entre em contato conosco. Fiquem com Deus e até a semana que vem.